Boletim Prime Esporte. Boletim Prime Esporte. Olá, começa agora o Prime Esportes e vamos juntos saber o que acontece no mundo esportivo. E você pode acompanhar também através do YouTube e baixar o aplicativo que é de graça no seu celular. E vamos saber o que acontece com o Corinthians, que tenta sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E Lúcia Costa traz as principais notícias do Timão. E hoje tem Corinthians e Atlético de Goiás às 4 da tarde na Neoquímica Arena pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians chega embalado com a última vitória pela Copa Sul-Americana contra o Fortaleza por 2-0. Com 25 pontos, o Timão ocupa a 18ª colocação e terá um elemento a mais nessa tarde: a possível estreia do atacante Memphis Depay. Pois é, a grande contratação do clube no ano. O Atlético de Goiás, por sua vez, vem de uma situação bem ruim e dificilmente escapa do rebaixamento. Segue lanterna na competição e já pensa em 2025, mas espera ser competitivo até o fim da temporada. O atacante holandês Memphis fará sua 7ª estreia. Nas suas outras 6 vezes que estreou entre jogos por clubes e seleção da Holanda, ele teve um desempenho interessante e nunca foi derrotado. Foram 5 vitórias e 1 empate. E o Palmeiras, que tem somente o Campeonato Brasileiro neste ano de 2024. E Guto Souto traz as principais manchetes do Verdão. O Palmeiras treinou na academia de futebol nesta manhã, se preparando para mudanças para enfrentar o Vasco às 16 horas deste domingo. A equipe estará sem o lateral esquerdo Caio Paulista, que cumprirá suspensão pela expulsão diante do Criciúma, e o atacante Estevão, mais uma vez fora do treino e deve ser desfalque por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda. Por outro lado, o técnico Abel Ferreira poderá contar com o volante Zé Rafael. Ele cumpriu 2 dos 4 jogos de suspensão pela briga no Choque Rei, mas o Verdão conseguiu um efeito suspensivo para utilizá-lo enquanto aguarda o julgamento do recurso. Entre as mudanças estudadas, o treinador começa por acionar Vanderlan na lateral esquerda. No meio-campo, apesar do retorno de Zé Rafael, a maior probabilidade é que Aníbal Moreno e Richard Rios sejam mantidos no time titular. Enquanto no ataque sem Estevão, esta é a dúvida principal das possibilidades à disposição, a tendência maior é acionar Lázaro ou Rony na ponta esquerda e deslocar Felipe Anderson para a direita no lugar de Estevão. Com isso, uma provável escalação do Palmeiras vem com Everton no gol, na lateral direita Marcos Rocha, a dupla de zaga vem com Murilo e Gustavo Gomes com Vanderlan na lateral esquerda, o meio-campo vem com Aníbal Moreno, Richard Rios e Maurício, e o ataque Felipe Anderson, Rony ou Lázaro e Flaco Lopes. E agora nós vamos saber do São Paulo e Jean Sgarbi traz as principais notícias do tricolor paulista. Nesta sexta-feira, o atacante Ferreirinha voltou a ser visto em atividade com bola no CT do São Paulo durante a representação do elenco após o empate sem gols contra o Botafogo na última quarta-feira. Embora o jogador esteja intensificando seus treinos no campo, o clube ainda não divulga um prazo oficial para o retorno do craque aos gramados, mas a expectativa é que ele esteja apto apenas no próximo mês. No treino, Ferreirinha participou da parte das atividades junto ao restante do elenco, assim como o Lisieiro, que também lida com dores no músculo do adutor esquerdo. Ambos, posteriormente, seguiram aí para os trabalhos individualizados com os preparadores físicos do São Paulo. Já falando de jogo, na próxima partida pelo Brasileirão, o técnico Zubeldia deverá escalar uma equipe com muitas reservas para encarar o Internacional neste domingo às 6h30 da tarde no Morumbi. A estratégia é preservar os principais jogadores para o confronto decisivo contra o Botafogo, que já é na próxima quarta pela volta da Libertadores nas quartas de final. Entre os titulares prováveis para o jogo contra o Inter estão Jandrei no gol, Igor Vinícius e Jamal Lewis nas laterais, Ferrarese e Juan como zagueiros. No meio-campo, Santi, Michel Araújo e Luciano deverão comandar as ações, enquanto o ataque deverá contar com Eric, Wellington Rato e André Silva. A partida de domingo marca o retorno do São Paulo ao Morumbi, após uma sequência de 4 jogos fora de casa. A última vez que o tricolor jogou em seus domínios foi no dia 28 de agosto, exatamente na derrota para o Atlético Mineiro por 1-0 nas quartas da Copa do Brasil. Desde então, a equipe encarou uma maratona de jogos longe da torcida.
Fluminense, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Botafogo. Nesse período, o São Paulo conseguiu uma vitória, 2 empates e uma derrota, além da eliminação na Copa do Brasil para o Atlético. Agora, o tricolor paulista se prepara para esta sequência importante em casa. Depois de enfrentar o Internacional, o São Paulo volta a campo na próxima quarta para o duelo decisivo contra o Botafogo, que também será no Morumbi. No empate sem gols na ida, a equipe paulista conseguiu segurar o ataque adversário e agora busca garantir a classificação para a semifinal do torneio continental em casa. Ouvintes da Prime News. E chegou a hora da velocidade. Falando de Fórmula 1, Rodrigo Vilela. Salve Evaldo, salve a todos os nossos ouvintes. Vamos falar um pouquinho de esporte a motor? Vamos falar da Fórmula 1 que está em Singapura com muita atividade nesse fim de semana. Afinal, temos corrida, o campeonato está se afunilando, se aproximando do final. Nos treinos livres, quem dominou foi a Ferrari. No primeiro treino, que foi o treino da manhã, dessa sexta-feira, Charles Leclerc fez o melhor tempo com 1:31.763, seguido de Lando Norris da McLaren, Carlos Sainz, também da Ferrari, Max Verstappen da Red Bull e Yuki Tsunoda da RB. O Oscar Piastri ficou na sexta posição, completando o top 10. Tivemos Daniel Ricciardo, Alexander Albon, Fernando Alonso e Esteban Ocon. Daniel Ricciardo, aliás, que está numa novela envolvendo a sua continuidade no campeonato, porque muita gente diz, Evaldo, que essa vai ser a última prova do piloto australiano e que a Red Bull, que é dona da RB, tem só outro nome, mas é uma equipe B da Red Bull, ela já escalou Liam Lawson para correr no seu lugar. Liam Lawson, que será piloto da equipe no ano que vem, em 2025, podendo até ser piloto da Red Bull principal, dependendo do que aconteça com o Sérgio Pérez. Aliás, perguntado sobre isso, o Max Verstappen na entrevista coletiva estava furioso, exigindo que a equipe defina logo a continuidade do piloto mexicano. Max Verstappen diz que não vê outro companheiro de equipe melhor para o time senão o Sérgio Pérez. No segundo treino livre, quem dominou foi o Lando Norris. Ele fez o melhor tempo, com 1:30.727, aí já no período noturno. Charles Leclerc e Carlos Sainz ficaram logo atrás dele, seguido também de Yuki Tsunoda e Oscar Piastri. Os 10 primeiros foram completados pelo Ricciardo, por George Russell, da Mercedes, Sérgio Pérez, da Red Bull, Alexander Albon, de novo, e Nico Hülkenberg, da Haas. Nesse segundo treino, o Verstappen ficou só em 15º, mas claramente ele usa o segundo treino sempre para melhorar o seu carro. Lembrando que a corrida é no domingo, a partir das 9 da manhã, a largada para todas as voltas da corrida noturna nas ruas de Marina Bay, na cidade-estado de Singapura. Certo, Evaldo? Grande abraço para você, a gente volta em breve para falar muito mais de esporte a motor. Lembrando que esse fim de semana também tem NASCAR, que vai encerrar a fase de oitavas de final dos playoffs em Bristol. E temos MotoGP com a segunda corrida em Misano, que é o GP da Emília-Romanha, no duelo quase frenético entre Jorge Martin e Francesco Bagnaia, de quem vai ser o campeão das duas rodas, Evaldo. Grande abraço para você e até a próxima. Tchau! E agora é hora do bruto, da Fórmula Truck. Direto de Curitiba, é com você, Alexandre Prieto. É isso aí, Evaldo Prado. Um grande abraço a você, aos amigos ligados na nossa programação, na Prime News. E como sempre, a gente vai destacando a Fórmula Truck, a categoria mais pesada do Brasil. Caminhões da Fórmula Truck com 5 toneladas chegam a 170, 180 por hora no final da reta. Mas como é que faz para frear um bruto desse, né, Evaldo e amigos ouvintes? E a gente vai matar essa sua curiosidade, porque a gente vai conversar com Edson Nunes, que é o supervisor técnico da Exil Freios, que está completando nesse ano 30 anos de existência, de um trabalho muito bonito, feito em todo o Brasil e também na América Latina e na Europa. E o Edson vai contar pra gente essa relação, né, do freio, porque freio é segurança e principalmente para os pilotos que estão na pista. Um grande abraço a você, tudo bom? Exatamente, Alexandre, um grande abraço ao pessoal da Prime News aí, a você, Valdo, os telespectadores, os ouvintes, né?
Nós, da Exil Freios, somos uma indústria brasileira com 30 anos de mercado e atendemos todo o mercado nacional e internacional, muitos países da América Central, América do Sul e até mesmo a Europa. E nós somos, assim, desenvolvedores de tecnologia. A relação que o Alexandre perguntou aqui sobre a pista, a Fórmula Truck versus a estrada, o caminhoneiro. Então a relação é de qualidade. Hoje nós fornecemos para o mercado nacional e internacional o freio a disco, né? Que é o que hoje está sendo aplicado nas categorias de Fórmula Truck, né? Nos caminhões. E nós também trabalhamos com os ajustadores automáticos de freio, que é um segmento muito importante. Todos os caminhões, ônibus e as carretas, implementos rodoviários, eles são obrigatórios à utilização devido à regulamentação do CONTRAN, são normas que obrigam o caminhoneiro à utilização desse equipamento automático, né? Tanto o freio a disco na estrada quanto os ajustadores automáticos, né? Então, assim, não chega a ser uma obrigação, mas é para trabalhar na segurança da estrada, do condutor, do motorista ali, e trazendo um pouquinho para cá, para a Fórmula Truck, nossos componentes, a nossa linha de produtos, hoje em específico o freio a disco, ele é aplicado nos caminhões de Fórmula Truck, mas pro ouvinte aí, ele entender a situação, o freio a disco da pista de corrida Fórmula Truck, ele é o mesmo freio que é aplicado nos ônibus, nos caminhões. Então, assim, a qualidade ela tem que ser eficiente tanto nas pistas quanto nas estradas, no tapete negro aí que a gente chama aí, que é as rodovias do Brasil. E a Exil hoje ela trabalha com uma qualidade assim focada no desenvolvimento desse produto, né, do freio a disco. E hoje a Fórmula Truck é sim um campo de prova, a gente testa e temos várias equipes e conforme conversamos com vários pilotos, as equipes, o material da Exil Freios ele atende às expectativas tanto nas pistas quanto nas rodovias do Brasil. No trecho, como você disse, o caminhão ali, o caminhoneiro tá puxando 40, 50 toneladas. Mas na corrida o peso é muito menor, mas só que a velocidade é maior. É daí que se faz essa relação, é a pesquisa e o trabalho de campo de vocês? Exatamente, Alexandre, a pergunta é bem interessante, né? Então essa relação peso-velocidade... De potência, né? Exatamente, elas trabalham juntas. Então assim, na estrada nós temos carreta 3 eixos, a 4º eixo que está saindo agora, nós temos 9 eixos, bitrem, enfim, a gente tem um segmento grande de implemento rodoviário, os quais levam muito peso, né? E a gente trabalha em cima da relação peso versus qualidade de frenagem, né? Então o equipamento tem que funcionar e tem que atender às expectativas do chofer, do motorista ali que está conduzindo o implemento rodoviário, o caminhão ou até mesmo o ônibus, né? Ele tem que ter eficiência e segurança. Trazendo para a Fórmula Truck é menos peso, porém é mais velocidade. E assim, fazendo uma relação peso-velocidade, o produto ele tem que atender a expectativa tanto na pista de corrida quanto nas rodovias do Brasil. Quando o piloto da Fórmula Truck freia no final da reta, você tem um número para passar para a gente, né? Qual a pressão usada no freio, quantos bar, enfim, é um negócio bacana. Esses números a galera gosta também. Positivo, essa é uma informação bem importante. Então nós temos um compressor de ar para começar, né? Ele puxa o ar da atmosfera, ele filtra esse ar, joga para os cilindros assim, um ar limpo, né? E isso é alimentado o sistema através dos seus reservatórios. Então assim, normalmente um caminhão ele trabalha com uma pressão de 10 bar de pressão, né? Que é para alimentar todo o sistema. E esse compressor trabalha contínuo à medida que vai baixando esse ar desse veículo. Então ele é uma alimentação pneumática, né? E assim, 10 bar de pressão carregado numa válvula distribuidora, numa APU ali, ele chega lá no final, lá na cuíca de freio, que é o cilindro tri-stop, que o pessoal conhece bem, os caminhoneiros sabem o que eu estou falando. Quando eu aciono o pedal de freio, ele chega lá para mim 6.9, 7.2. Então o pneumático, a força pneumática, ela termina nesse cilindro tri-stop. A partir daí começa a relação força mecânica.
que é a progressão do pneumático através de um sistema de ligação, que seria o freio a disco ou seria um ajustador automático de freio, para fazer parar essa roda que está em movimento. Então todo o corpo que está em movimento tem que permanecer em movimento, né? Então a gente coloca uma força, e tem que ser uma força constante, uma força bruta ali para parar esse carro. Então normalmente chega a 6.9, 7.2, mas numa frenagem ele não ocupa tudo isso, ele ocupa aí 2, 3 bar de pressão, que é o suficiente para parar, dependendo da velocidade, um equipamento pesado, tanto na truque quanto nas pistas do Brasil aí. Eu falei no final de reta, mas a gente não pode esquecer que tem o miolo, né, que são freadas mais constantes, né? Lógico, tem também a questão da refrigeração do freio, enfim, hoje se usa spray de água, né, para baixar a temperatura, tem muita coisa envolvida nisso. E tudo isso que acontece no campo de teste, como acontece também na Fórmula 1, Stock Car, é levado para o consumidor final que vai comprar seu carro, seu caminhão. Mas foi uma aula muito bacana do nosso querido Edson Nunes, que é o supervisor técnico da Exil Freios. Mande um grande abraço para o Paulo e para o Pedro, são os proprietários da empresa, o Marcelo, que é do marketing, toda a equipe, e a gente fica muito feliz de estar ouvindo essas explicações, essa diferença, né, do caminhão de estrada e um caminhão que está lá na pista, que são os caminhões da Fórmula 3. Um grande abraço, muito obrigado, Ed. Eu que agradeço essa oportunidade de participar aí com vocês, Evaldo, na Prime News, e nos colocamos à disposição aí para eventuais esclarecimentos, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma situação assim. Nós temos o nosso correio, né, eletrônico aí, né? O pessoal pode estar acessando aí, mandando e-mail pra gente no edson@exil.com.br. E assim que a gente receber, caso tenha algumas dúvidas, a gente pode até fornecer material técnico para os caminhoneiros, pessoal de oficinas que queiram conhecer mais o produto, a gente está à disposição de vocês. A Rádio Prime News, uma satisfação participar desse momento. É legal que o Marcelo vai disponibilizar para mim aqui, que eu estou em Curitiba acompanhando a Feira Expo Truck, um kit para sorteio para você que vai estar acompanhando a nossa programação. Alexandre Prieto para a Rádio Prime News. A gente conversou com Edson Nunes, ele que é supervisor técnico da Exil Freios. Um grande abraço, toca de primeira aí, meu caro Evaldo Prado. E o Santos, que venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0 e vem na vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Autorizado, Otero, o levantamento vem na marca penal, toque de cabeça, bola sobrou, Gil! Gol! Silva, camisa 19, depois da cobrança de escanteio. Nada, vem o Peixe, Guilherme, levantamento fechado, pequena área, passou por todo mundo, sobrou o segundo pau, Wendel ajeitou, bateu de primeira, JP! Eu penso que confiança e tudo mais tem os momentos certos de acontecer. Então a gente teve no primeiro turno ali uma sequência ruim de 4 derrotas. Agora tivemos 3 empates e uma derrota, sem vitória também em 4 jogos. 3 vitórias agora no momento decisivo, que cresce, é um grupo que gosta de desafios, Então foi mais um desafio que a gente teve que passar por cima, independente de não está jogando tão bem, podendo jogar melhor, mas nessa fase da competição o importante é ganhar, é estar na parte de cima, né? Ponto que para ser campeão 5 vitórias em 11 jogos, fazer 15 pontos, 64 pontos é garantido. Enquanto antes nós chegarmos a 64, começamos a pensar no título. E agora, aqui na Prime Sports, chegou o momento de falar do futebol carioca, direto do Rio de Janeiro. É com você, Carlos Fonseca. Chega mais! Um abraço para toda a turma ligada na Prime. O Flamengo se complicou na Libertadores. O rubro-negro foi derrotado pelo Peñarol por 1-0 no Maracanã, na última quinta.
e vai precisar de uma vitória por pelo menos 2 gols de diferença na semana que vem no Uruguai para avançar à semifinal. Foi o fim de uma invencibilidade de 5 anos em casa. Criticado pela torcida, o técnico Tite sentenciou: o Flamengo vai criar menos oportunidades e vai fazer o gol lá. Vasco chega a Brasília para enfrentar o Palmeiras amanhã no estádio Mané Garrincha pelo Campeonato Brasileiro. Poupado durante a semana, Verratti pode ser titular. O clube e o atacante argentino já abriram conversas para a renovação de contrato. Neste sábado tem o clássico entre Fluminense e Botafogo às 18h30 no Maracanã. O tricolor quer se afastar mais do Z4, enquanto que o alvinegro quer se consolidar na liderança. Um dos clubes mais tradicionais do Rio, o América, completou 120 anos de fundação na última quarta-feira. Com promessa de casa cheia, o Volta Redonda recebe o Remo neste sábado às 17h30, em busca de um passo importante rumo ao acesso à Série B. E estes foram os principais destaques do Prime Esportes. E não esqueça, você pode acompanhar também no YouTube e baixar o aplicativo que é de graça no seu celular, My Prime News. Estaremos juntos o tempo todo. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima!